Oi gente, eu sou a Marina e hoje eu vim conversar um pouco com vocês sobre o desenho na moda. Eu vou compartilhar com vocês alguns tipos de desenho que a gente mais utiliza quando estuda moda e quais são os principais desenhos que a gente precisa aprender agora a partir de 2023. Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês não se esquecerem de se inscrever nesse canal se vocês ainda não forem inscritos, de curtir o vídeo se vocês gostarem do vídeo e não esquece também de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar nesse assunto. Antes de começar a falar do nosso vídeo também, eu tenho que pedir uma desculpa aqui pra vocês, porque o último vídeo que eu fiz sobre metas pra 2023, uma das minhas metas eu não consegui cumprir em janeiro, que foi postar dois vídeos por semana, mas eu queria dizer pra vocês que agora eu tô de volta e eu vou postar vídeos com mais frequências pra vocês. Então, voltando ao nosso tema de hoje, eu falei com vocês que a gente vai conversar um pouco sobre os desenhos na moda. Eu já fiz alguns vídeos aqui falando um pouco sobre os desenhos que a gente mais aprende, eu vou deixar compartilhado com vocês. E esse vídeo é um pouco de uma atualização de algumas dúvidas que eu recebo em relação a desenho na moda, de pessoas que querem fazer moda, têm vontade de estudar moda e ficam na dúvida, né, de quais desenhos a gente aprende, quais desenhos a gente usa mais, se precisa já ter noção de desenho quando entra na faculdade. Então, eu vou atualizar essas informações aqui para vocês agora. A primeira pergunta que eu recebo é se já precisa saber desenhar para entrar na faculdade de moda ou para estudar moda. E não precisa desenhar. E outra coisa que a gente também tem que ter em mente que o desenho não é um dom, que só algumas pessoas sabem. O desenho é algo que pode ser aprendido. Então são técnicas que são ensinadas pra gente e conforme a gente vai treinando essas técnicas, a gente vai ficando bom naquilo. Então, mesmo que você não tenha noção de desenho, acho que o desenho não é pra você, mas você gosta muito de moda, gosta muito de criar, então não fique travado por conta disso, porque o desenho são um conjunto de técnicas e conforme você vai treinando, você vai ficar melhor naquilo. Eu mesmo, quando comecei o curso de moda, eu gostava do desenho, mas eu não sabia muito fazer desenhos de moda e representações mais específicas da moda, né, de tecidos, de aviamentos, mas conforme eu fui estudando e fazendo a faculdade, eu fui aprendendo isso e aprimorando e sabendo mexer com diferentes materiais também. Então não se desanima por conta disso. Uma dúvida que as pessoas têm é que se a gente já entra na faculdade, já começa a fazer desenho de moda. Isso vai depender da faculdade que você está fazendo, se é um bacharelado, se é um tecnólogo, se é um curso mais rápido ou se é um curso mais extenso. Mas geralmente, antes da gente aprender a fazer o desenho de moda propriamente em si, como eu falei, a gente vai aprender até essas noções de desenho. Então, um dos primeiros desenhos que a gente começa a treinar na faculdade de moda é o desenho que a gente chama de desenho de observação, que é aquele desenho que vai nos fazer observar mais, como o próprio nome já diz, como as formas elas se comportam ali no espaço, né? Como você enxerga certas coisas, e não só da moda, mas, por exemplo, móveis, cadeiras e frutas. Então, a gente vai começar a observar isso, esses elementos, e a partir das técnicas que vão sendo ensinadas pra gente, a gente começa esses primeiros traços a conseguir representar as formas e a conseguir representar as formas de uma forma 3D, de uma forma tridimensional no papel, que faz com que esse desenho fique mais real e a gente consiga representar ele melhor. Além disso, a partir daí, a gente começa a aprender também a fazer representações de luz e sombra, que é o que vai nos proporcionar, dar mais volume ali nos desenhos e reforçar essa sensação de tridimensionalidade e a conhecer um pouco sobre materiais diferentes também. Como é que a gente pode representar os desenhos usando lápis de cor, usando giz de cera, usando tinta, né, usando aquarela, usando marcador. Então a gente aprende um pouco também sobre esses materiais e como esses materiais se comportam no papel, e cada material desse geralmente tem um papel específico para ele. Então é interessante que antes da gente ir para o desenho de moda em si, a gente aprende a manipular também esses materiais, a entender sobre o desenho, a ter uma visão quando a gente olha ali um objeto, uma peça de roupa para desenhar. Então a gente começa a desenvolver essa nossa habilidade do ver, do imaginar, para conseguir representar, a manipular esses materiais para depois ir para o desenho de moda propriamente dito. Quando a gente fala do desenho de moda, a gente fala tanto do vestuário quanto dos acessórios que geralmente são acompanhados deles, né? Como chapéus, as joias, as bolsas. Então, quando a gente vai aprender isso, o primeiro princípio, as primeiras coisas que a gente precisa entender é sobre a anatomia do corpo. Então, a gente vai aprender primeiramente a desenhar a figura humana, a representar a figura humana. E no desenho de moda, no curso de design de moda, não é tanto o nosso objetivo aprender a desenhar, fazer aqueles desenhos bem realistas, mas a gente aprende algumas técnicas de poder entender a proporção do corpo humano e representá-la de uma forma que que converse ali com o público-alvo da
marca que a gente está trabalhando e que dê para ser representado de uma forma correta aquele desenho ali que a gente está mostrando. Para depois disso a gente passar para o desenho de moda propriamente dito, que é quando a gente aprende a desenhar ali as peças de roupa e como a gente pode representar diferentes materiais como couro, algodão, como a gente pode desenhar acessórios, chapéus, óculos. Então tudo isso tá ali dentro do desenho de moda. E dentro desse desenho a gente tem um desenho que é mais estilizado, que são a ilustração de moda, né, que é esse desenho que tem é mais livre, né? A gente precisa ter um pouco de proporção, de entender relações de espaço, de entender como representar ali aquela peça, mas é um desenho um pouco mais livre. E a gente também tem um desenho que a gente usa bastante, que é o desenho técnico, que é aquele desenho planificado, que é o desenho que vai ser utilizado como base na hora que a gente for mandar aquele produto ali para modelista, pilotista confeccionar. Então é um desenho muito importante também, que ele apresenta todos os detalhes e os aspectos técnicos do desenho. Além disso, né, dentro do desenho de moda, a gente faz esses desenhos tanto à mão livre, como a gente tem hoje, né, a possibilidade também de utilizar softwares para fazer, né, como por exemplo o Illustrator, o Photoshop, o CorelDRAW, dependendo do lugar, geralmente são esses programas, né, então lá a gente consegue fazer tanto os desenhos técnicos quanto as ilustrações de moda. E esses softwares, né, nos permitem brincar um pouco mais com essas texturas, por exemplo, com essas diferentes formas. A gente consegue fazer vários testes. É um pouquinho mais complicado de aprender no começo, mas depois quando a gente vai pegando o jeito, ele nos possibilita fazer uma infinidade de desenhos e às vezes mais rápido do que o que a gente faria no papel, né? Então um não substitui o outro, mas cada um vai dar ali um resultado final diferente. Então eu acho interessante a gente testar esses diferentes meios de fazer os desenhos. E além disso, né, dentro do design de moda, a gente também estuda um pouco do design de superfície nessa questão do design têxtil de estampar, de entender como é que a gente faz estampas utilizando tanto os meios digitais quanto os meios manuais também. Então é algo que a gente aprende e que exercita também nossa criatividade, nossas habilidades ali no desenho para criar estampas que vão ser depois impressas e utilizadas aí por você ou nas empresas que você trabalhar. Então é uma área dentro do desenho de moda que a gente também vê e que é bastante interessante. Eu dei um resumão aqui dos principais desenhos que a gente aprende na moda e que eu acredito que são um dos desenhos que a gente mais utiliza e que conforme vai passando o tempo e as técnicas vão se atualizando, né, tanto as técnicas manuais como as digitais, são desenhos que estão sempre presentes nas empresas, tanto em grandes empresas como empresas também de pequeno porte, e que é importante para quem é designer de moda, para quem quer estudar essa área, entrar nessa área, tenha uma noção e veja quanto faz diferença o estudo do desenho na hora de você representar um elemento, na hora de você soltar sua criatividade para criar uma coleção, como também na hora de você conseguir representar de forma mais técnica o desenho que você vai passar para a costureira e ela fazer exatamente ali o que você imaginou. Então é esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou sempre responder vocês. Também comenta próximos temas de vídeo que vocês gostariam que eu trouxesse aqui de conteúdo. Até o próximo vídeo.